Olá, sou Luciane Marques, do Mais Saúde, e hoje nós estamos aqui com mais um Mente Aberta, trazendo um tema super especial e de extrema curiosidade: hipnose. Para falar sobre hipnose, eu estou trazendo nada mais, nada menos do que o Dr. Luiz Ribeiro, psicólogo e com mais de 20 anos de prática em hipnose. Ele vai poder falar para vocês sobre essas diversas curiosidades que todo mundo tem, que é muito perguntado. E uma das principais é: será que a gente volta? Então, roda a vinheta que eu já volto. Olá, você já aproveitou para dar o seu like nesse vídeo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí embaixo, se inscreva, clica no sininho também, porque aí você vai ser notificado todas as vezes que a gente fizer uma live, todas as vezes que a gente postar um novo vídeo com temas super interessantes como esse. Então, estou aqui com o Dr. Luiz Ribeiro. Tudo bom, Dr. Luiz? Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Tá? Saudações a todos, obrigado pela presença aqui no nosso canal, canal Mais Saúde, com essa playlist Mente Aberta, que é uma proposta para que a gente possa trazer assuntos cativantes, empolgantes e até bastante polêmicos, né, sobre ciência, sobre a nossa capacidade de interagir com a realidade. Nosso assunto hoje é hipnose. Hipnose é uma Deixa eu prática... perguntar uma coisa a você. Essa figura atrás de você é de propósito para hipnotizar a gente enquanto você fala? O relógio, o pêndulo do relógio, né, virou um ícone internacional, mundial, já há muito tempo, para a prática da hipnose. Pois era assim que os hipnólogos antigos trabalhavam, né? Eles usavam o pêndulo para prender a atenção da pessoa, fixar a atenção da pessoa e assim entrar no transe hipnótico. Hoje em dia as técnicas são mais simples, né, mais diretas. Não, alguns ainda usam o técnico do relógio, se bem que a técnica do relógio é bastante eficiente também. Tá? Agora vamos lá. O que é a hipnose? Por que ela serve? Para que ela serve? E por que ela serve de terapia? Essa é a parte mais importante, porque muitas pessoas estão acostumadas a ver alguma coisa sobre hipnose na internet, na televisão, em shows, e a hipnose de palco. Chama muita atenção, porque dá a impressão que a pessoa está lá em cima, no palco, na apresentação, e ela perde o controle sobre a sua vontade, ela alucina, vê coisas que não estão ali, e a impressão que dá é que existe um poder muito grande do hipnólogo no palco sobre essa pessoa. As técnicas de hipnose elas podem fazer com que a pessoa realmente alucinem, elas tenham sensações que elas normalmente não teriam, porém ela só funciona porque existe uma permissão da pessoa que está participando, né? A pessoa sobe no palco, ela está implicitamente concordando com aquilo, ela quer participar e ela vai fazer com que aqueles fenômenos aconteçam. E quando a gente estava falando de hipnose, essa hipnose de palco, ela não é a hipnose que nós trabalhamos no nosso consultório. Tá certo? Não, nós como terapeutas trabalhamos outros tipos de hipnose com outros níveis de aprofundamento da hipnose e o objetivo da hipnose dentro de um consultório é tratar problemas que as pessoas têm. Os mais comuns, os mais procurados são a cura de fobias, traumas, problemas familiares, questões da infância, problemas de dores às vezes também, e que não são resolvidos de maneira assim, muito fáceis com os métodos tradicionais. Então, as pessoas acabam procurando a hipnose depois de esgotarem alguns recursos, algumas opções, algumas possibilidades dentro das terapias convencionais, e elas acabam procurando a hipnose. Mas vale salientar aqui que a hipnose ela não é uma técnica que vai resolver qualquer problema. Ela ela turbina bastante a terapia, ela faz com que as coisas andem mais rápido, mas precisa da colaboração do paciente. Então, não é uma panaceia que qualquer um que fizer a técnica de hipnose vai resolver o seu problema, mas a maioria das pessoas obtém uma melhora muito grande ou até realmente a solução para o problema que ela procurou. Então, quando as pessoas nos procuram no consultório, elas têm uma expectativa de resolver, às vezes, assim, até bastante rápido. E a hipnose ela consegue fazer isso, ela consegue apressar bastante a solução do problema. Pode perguntar. E qual é o fato
o que acontece quando você coloca uma pessoa no estado de hipnose? O que é esse estado? Por que faz funcionar? O que tem de diferente nessa técnica? É mágica. Isso as pessoas pensam, né? Muita gente fala assim, poxa, mas isso aí é bruxaria, né? Isso aí não pode ser uma coisa normal, porque eu acabo lembrando de coisas que eu nunca nem lembrei na minha vida, eu acabo falando de coisas que eu sequer sabia que existiam na minha cabeça, e assim como acontece ali no palco, em que o hipnólogo pede para a pessoa ver algo que não está lá, né? Alucinar, essas pessoas elas acabam realmente vendo aquilo que a sugestão do hipnólogo. Então, na verdade, a técnica baseada é um aprofundamento, um lapso de permissão da nossa mente para que seja inserida uma sugestão. A base do funcionamento da hipnose é uma sugestão. Só que essa sugestão ela é colocada durante o que a gente chama de transe hipnótico. Ok? Então, quando a gente fala de transe, quando a gente está falando de hipnose, na verdade nós estamos falando de dois fenômenos que coexistem, que é o transe e as técnicas de hipnose, que a gente vai conduzir para produzir aquele resultado que a gente quer, que é a sugestão que a gente está dando para o paciente. Por exemplo, quando a gente fala do fenômeno, né, o fenômeno é o transe. O transe hipnótico ele é para qualquer pessoa. Todo mundo produz o transe hipnótico. É um fenômeno natural, é um fenômeno do nosso organismo, do nosso corpo. Desde que nós nascemos até o último dia que nós estamos aqui nesse planeta, diariamente nós entramos em transe muitas e muitas vezes por dia. Vou dar alguns exemplos para vocês. Estou dirigindo um carro, e vocês já deve ter acontecido com vocês, se você dirige, muitas vezes você sai de casa, entra no carro, entra quase com um piloto automático, e quando você vê, você já chegou no seu destino, nem prestou atenção no percurso. E aquilo ali é uma espécie de transe. A sua consciência foi produzir algum conteúdo que estava precisando naquele tempo, naquele momento, para trabalhar, uma preocupação do trabalho, alguma coisa de casa, algo que você estava lembrando naquele momento, e o seu corpo foi, e automaticamente você entrou nesse transe e o seu corpo cumpriu aquela regra que ele já está habituado, que é passar a marcha, dirigir, estacionar o carro. E a gente não precisa fazer isso de maneira assim, muito consciente, a não ser que algo tire a gente daquele piloto automático, com um obstáculo, né, uma necessidade de frear de repente, aí você sai daquele transe. Mas, no geral, você entra no transe e vai. Então, quer dizer que esse estado de transe hipnótico é algo normal, que nós já fazemos isso no nosso cotidiano, não é? Sim. E o que muda dentro do consultório é que você usa a tua intenção, né, voltado para algum problema que o paciente traz, e aí você faz isso de forma... não deixa de ser fisiológico, mas você faz isso de forma induzida. Exatamente. Então, no consultório, a gente cria uma condição artificial para induzir esse transe que é natural. Entendeu? Então, os transes naturais que acontecem conosco, por exemplo, quando eu falei, quando está dirigindo, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está vendo um filme, a gente rebaixa as nossas ondas corticais, as ondas que estão predominando no nosso cérebro são as ondas alfa. A de alfa, que é esse estado hipnagógico, vai descendo para teta, que já é o sono, e delta, que é o sono profundo. No nosso consultório, a gente trabalha com as ondas alfa e linear, entre alfa e teta, em que os técnicos chamam de talfa. Então, nesse linear, em que nós conseguimos produzir a maior parte dos efeitos terapêuticos que nós precisamos. Então, a gente conduz a pessoa, induz a pessoa a recriar esse transe. Um outro momento que a gente faz todo dia, aliás, toda noite, é na hora que a gente vai dormir. Então, quando você fecha os olhos, você procura aquela posição que você está acostumado, você tem um padrão de pensamento que você busca na hora que você vai dormir, já é um cotidiano seu, você está acostumado com aquilo, e naquela posição, com aquele tipo de pensamento, você vai relaxando. Esse relaxamento não é só um relaxamento fisiológico. Tá? Na verdade, quando você fecha os olhos, você já diminui as ondas cerebrais. Só em fechar os olhos, você já rebaixa as ondas cerebrais. Quando você fecha os olhos, foca a sua atenção em alguma coisa, está aí porque o relógio funciona, porque você foca a sua atenção no movimento do relógio e você acaba desligando a interferência de outros estímulos do ambiente, de luz, de sons, né? Você vai focando num estímulo só, num estímulo só, num estímulo só, e você vai rebaixando suas ondas cerebrais e você entra no transe.
E você faz isso quando dorme. A gente diminui os estímulos externos, né? Desligando a televisão, né? Apagando a luz, pedindo que as pessoas não façam barulho, fecha a porta para que ninguém entre no quarto. E aí, quando você diminui os estímulos externos, você vai focando naquele pensamento que você já tem naturalmente, toda noite você faz, e daqui a pouco você vai entrando no transe. Só que na hora que você entrar no sono, você passa direto, né? Normalmente é direto, né? Às vezes a gente fica nesse estágio alfa. E esse estágio alfa você tem certeza que vocês conhecem a sensação. É quando a gente ainda não dormiu completamente, aí se tiver a televisão ligada, aí aquela imagem, aquele personagem da televisão, do filme ou da novela, acaba entrando no nosso pensamento, a gente sonha, poxa, sonhei que esse personagem estava aqui, sonhei que esse ator estava aqui no meu quarto, essa atriz, é a mistura da sua realidade que aquele estímulo está no ambiente. Esse aí é mais ou menos a sensação que a gente tem no nosso consultório. É como se a gente não entra no sono, mas fica nesse linear. Aí depois você vai entrar no sono profundo e vai ter essa sensação novamente, normalmente quando você desperta. Tá? Se você despertar de noite, você às vezes ele acorda de noite, abre os olhos e você sente que ainda está nesse estado ainda, chamado hipnagógico. Tá? Esse estado hipnagógico é muito importante, depois nós vamos fazer outros eventos aqui, outras conversas. Por exemplo, nesse próximo, no dia 23 de maio de 2020, nós temos o vídeo uma entrevista sobre viagem astral. E a viagem astral ela é produzida justamente com essa frequência cerebral. É o que a gente mais ou menos usa no consultório, e você é capaz na sua casa você reproduzir isso e acabar fazendo uma viagem, saída do corpo, por exemplo, né, a chamada viagem astral. E no consultório a gente faz isso, mas com o objetivo de chegar até uma memória que está ali guardada dentro do subconsciente, que não está no acesso normal da nossa vida, porque pode ter origem no evento traumático. Ok. E até mesmo você não aprofunda muito para as ondas delta, que são as ondas do sono profundo, porque você precisa do feedback do paciente falando, né? Você precisa que ele fale o que está acontecendo naquele momento, onde ele está, o que ele está sentindo, para você poder balizar ali, guiar e realizar o trabalho, não é? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a maioria das pessoas tem dúvida se elas vão lembrar, vão falar alguma coisa durante o transe. Esse tipo de terapia que eu uso, que muitos colegas usam, eu preciso conversar com o paciente. Presta atenção, eu induzo e a partir da indução eu vou começando a conversar com ele com o que ele está sentindo, com o que ele está visualizando, para poder ter um feedback e conduzir a terapia para onde o que a pessoa está querendo resolver. Se é uma dor, se é uma fobia, se é um trauma, se é uma questão da infância, né? E aí, quando a gente está falando de qualquer coisa que aconteceu no passado, a gente está falando de uma regressão. E regressão não necessariamente é uma regressão de vida passada, ela pode ser uma regressão na nossa infância. Então, Luiz, se eu lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado, já chega a ser uma regressão. Pode perguntar. Luiz, você poderia contar algum caso que tenha sido assim? Eu sei que todos são muito interessantes, mas algum que você pudesse contar para nós aqui nesse vídeo? Bom, vamos lá. Nesses 20 anos, eu já fiz literalmente milhares de sessões de hipnose e regressão. Muitas e muitas mesmo. Mas eu não me sinto à vontade de contar casos dos meus pacientes por uma questão de sigilo, né, sigilo profissional. Então, eu posso contar superficialmente o que acontece com os pacientes, mas eu não posso contar nenhum caso específico. E, nesse caso, eu poderia contar uma experiência que eu tive. Foi um trabalho que você fez comigo e que foi muito bom. Nesse caso, você está autorizando. Você mesmo não se importa que a história seja contada. Ok. Então, vou contar rapidamente. Eu, desde muito pequena, eu sentia muitas dores de cabeça. Eu cheguei a fazer um tratamento no Hospital Marcílio Dias, com a equipe de neurologistas. Pesquisei de todas as formas o porquê que eu tinha aquela dor de cabeça. Passei muito tempo, cheguei a ficar meses sentindo dor de cabeça direto e só abrandava porque eu tomava remédios. Aí teve um dia, eu já estava casada com o Luiz, e ele falou, é o momento, senta aí, vamos fazer um trabalho agora. E nesse momento eu fiz uma regressão. Eu regredi até
à gestação. Eu fui ao momento do meu parto. E foi muito complicado, porque eu ouvia vozes, pessoas nervosas, tive uma sensação de medo e, de repente, eu fui tomada por uma imensa falta de ar. Eu não conseguia respirar e eu fui ficando muito sufocada, e eu arregalei 2 olhos assim bem grandes, não conseguia puxar o ar. E aí eu saí do transe e o Luiz me acalmou, me conduziu. Ele pode até explicar como é que foi que ele fez depois. E aí, depois que passou essa situação, eu liguei para minha mãe e perguntei o que tinha acontecido na hora do meu parto, se tinha tido algum problema. E ela simplesmente falou que eu estava demorando muito para nascer e, na hora de nascer, eu resolvi dar uma volta de novo na barriga. Então, eles tiveram que esperar e eles ficaram muito nervosos. O médico chamou outras pessoas, então rolou aquele falatório mesmo dentro da sala. O medo, que era o medo da minha mãe, o nervoso, não foi, Luiz? Eu arregalei E a dor de 2 cabeça olhos sumiu? assim. E aí, depois disso, para eu ter dor de cabeça, se eu tiver com algum processo de virose, aquela dor de cabeça, não senti mais não. Acabou. Então, com esse depoimento aí que a Luciene está falando, o que foi feito? Qual foi a técnica que foi utilizada e qual a condução que foi feita? Então, o que aconteceu é que ela estava num momento de crise, e isso é muito importante, esse relato, porque no momento de crise é o melhor momento para que nós façamos a indução para resolver o problema. Muitas vezes as pessoas me ligam e falam assim: olha, doutor, não vou na sessão hoje não porque eu estou muito mal. Não estou bem e se você estiver bem, é melhor você não ir. Você tem que ir quando você não está bem. E eu vou explicar por quê. Existe um contexto emocional por trás do estar mal que vai ajudar a catapultar você até a origem do problema. Tá certo? Então, no caso da Luciene, quando ela estava se queixando, ela estava no processo de crise, induzir ela, né, como eu falei para vocês, a gente faz artificialmente aquilo que já é feito naturalmente, porque eu quero aproveitar aquele momento. É o momento que a pessoa está no consultório e é o momento em que a pessoa está focada na questão que ela quer resolver. Está na sintonia, não é? Na sintonia. Tanto que se o paciente chegar no consultório e ele não estiver nesse momento, a gente tem técnicas para fazer com que a pessoa entre mais ainda dentro da questão para que ela acendesse, né? Ela brilhasse e a gente vai, que nem a flecha, aonde começou o problema. Eu não sabia da questão do parto da Luciene, e nem a Luciene também sabia. Ela teve que perguntar para a mãe dela o que tinha acontecido, que a mãe dela nunca falou isso para ela, e só sabia dos sintomas, e com os sintomas ela acabou relembrando o momento do nascimento. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas naquele momento não era só um neném que ainda não tinha nascido, como é que ele tem memória? Tá? Aí eu vou deixar para algumas palestras que eu sempre vai fazer para frente aqui, ela vai explicar muito bem como é que essas memórias são instaladas, quando ela fala de sistema de crenças, quando essas memórias são instaladas e por que mesmo antes, bem antes, até no momento da concepção, muitas das emoções da mãe ou das memórias que a mãe tem durante a gestação são compartilhadas com o feto, o neném. E eu já vi isso centenas de vezes no meu consultório, essas questões em que a mãe compartilha alguns medos, algumas fobias, alguns traumas, e aquele neném, aquela pessoa que nasceu, ela acaba carregando uma parte dessas lembranças, dessas emoções. Depois não sabe de onde vem. No caso da Luciene, a dor de cabeça estava ligada a um parto difícil. Pode falar, Luciene. Conforme eu fui fazer uma hipnose para resolver uma questão, né, pontual, eu acabei fazendo uma regressão, que foi até a minha vida intrauterina, a hora do meu parto. Às vezes, você também, no consultório, a pessoa chega para fazer uma hipnose dentro de um determinado trabalho e acaba fazendo uma regressão a um outro momento muito diferente, onde ela se reconhece de uma outra forma, que são chamadas as terapias de regressão de vida. Vida passada. Né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Vamos dizer que quando eu induzi, eu não sabia onde é que estava o início do problema da Luciene, eu não sabia se o problema dela era nessa vida, em outra vida, eu não sabia quando tinha começado, eu não sabia nada disso. Nós, como terapeuta, a gente não tem como saber. Por mais, se eu chegasse e fizesse um inquérito com ela, tentando perguntar e chegar até esse momento, eu dificilmente ia conseguir
descobrir alguma coisa sobre o parto dela, porque conscientemente, naquele momento, ela não estava registrando. Então, essas memórias estão no inconsciente, ou inconsciente, ou subconsciente, dependendo da linha teórica que você trabalha, ou que você estuda. Tá? A gente pode dizer que é fora do nível da consciência. Tá bom? Então, esse fora do nível da consciência acaba, às vezes, produzindo, acaba, às vezes, não, sempre produz algum tipo de repercussão na nossa vida que a gente não sabe de onde começou. Tá? Até porque ela era muito pequena para conseguir lembrar isso de maneira clara. Agora, mesmo, às vezes, eventos que está numa idade em que a pessoa pode lembrar, a nossa mente, às vezes, tem a capacidade de apagar o acesso àquela lembrança. Então, a pessoa sofre um acidente, por exemplo, um evento traumático, e a mente, para poder proteger a pessoa, acaba apagando o acesso àquela memória, e aí sim a gente consegue fazer um acesso, vivenciar aquilo de uma outra maneira, ressignificar aquele conteúdo emocional. No caso da Alciene foi a mesma coisa. Então a dor dela de cabeça parou. Agora, e se não tivesse ali na vida intrauterina ou no parto, onde é que ela poderia estar? Então a gente entra numa outra hipótese, que é a hipótese da terapia de vidas passadas. Que a gente vai fazer um vídeo aqui depois somente sobre terapia de vidas passadas. Aonde que isso vai, como é que acontece, se a vida passada ela é a vida passada mesmo. Né? Eu vou deixar aqui vou dar um spoilerzinho, né, de como é que funciona. Eu digo para você que é uma das técnicas mais interessantes que tem em termos de terapia, mais impactantes, a técnica que mais deixa os pacientes assim, né, de queixo Posso caído. perguntar? E é também uma das que as pessoas têm uma pergunta assim que elas ficam muito preocupadas. E quando vai a algum lugar, pode não voltar? Já aconteceu? Não acontece nada disso. Você não tem como não voltar, porque o processo às vezes é assim, e se o terapeuta sair da sala e deixar a pessoa lá no trânsito na vida passada, ela vai ficar na vida passada para sempre? Não. Tá? Assim como um transe normal, se você for dormir e você está conversando com alguém, e você pega no sono durante o sono, e a pessoa levanta e vai embora, tem uma hora que você acorda. O seu organismo puxa você de volta e você desperta. E na regressão é a mesma coisa. Você sai do transe, tem uma hora que você sai do transe e você volta para a sua vida normal. Mesmo qualquer evento de hipnose, que você conduzir uma pessoa e a pessoa ela entrar no transe, se você deixar a pessoa lá e for embora, ela vai, chega um momento que a pessoa volta para a sua vida normal, né? A sua consciência normal, não corre esse risco. Você costuma até brincar que tem um museu, né? Em cada cidade tem um museu onde as pessoas que foram e não voltaram vão para esse museu, né? Está cheio o museu, já não tem mais vaga. Né? Mas isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira que não existe essa possibilidade, não. Todo mundo consegue ser hipnotizado? Todo mundo consegue ser hipnotizado. Sabe por quê? Porque todo mundo entra em transe. Você conhece alguém que não durma? Tá? Se tiver, talvez seja um, dois, talvez seja uma raridade, um extraterrestre aí no nosso planeta. Mas todo mundo tem um piloto automático, né? Todo mundo tem um piloto automático. Eu não durmo. A uma hora você entra em transe. Vai morrer. Senão você pode produzir uma doença grave, né? A privação do sono ela pode produzir sequelas muito graves. Então, todo mundo dorme, cochila, entra em transe quando lê um livro, porque há um detalhe interessante e muito importante. A facilidade de entrar em transe ela está diretamente ligada à sua capacidade cognitiva de adquirir informações. Você já prestou atenção que na sala de aula o professor está lá na frente e todos os alunos estão olhando para ele calados? Por quê? Eles estão diminuindo as interferências, ou seja, outros estímulos no ambiente, e focando a atenção no professor como se fosse um relógio, tá certo? O pêndulo do relógio. Eles entram em transe, o aluno entra em transe. E quando você entra em transe, essa frequência, o talfa ou alfa, é a hora que você coloca a informação dentro do seu subconsciente. Porque é assim que a informação de um trauma é colocada no seu inconsciente e produz a fobia que tem na sua vida. Tá? Então, você sofreu um trauma, você entrou num transe porque você tomou um susto, entrou num trauma, produziu o trauma, aquela informação do trauma entra direto na sua mente subconsciente, no seu inconsciente, e fica ali como uma informação, como se fosse uma sugestão, e você vai sentir os efeitos daquela sugestão enquanto durar aquela. Se você não desmontar isso, é pelo resto da sua vida.
A boa notícia é que pode ser desmontado a qualquer momento. Basta que você entre em transe, basta que tenha alguém competente para induzir, para pesquisar durante o transe, encontrar aquela informação e ressignificá-la para você. Eu gosto de contar uma história, é fictícia, mas vocês vão entender muito bem. Imagina que uma criança de 2 anos de idade, ela está numa casa e está uma festa. E dentro de um escritório, dentro da casa, da festa, tem um cão. Esse cão é um labrador, um cachorro grande, mas é um cachorro normalmente manso, né? E aí essa criança de 2 anos entra nesse escritório. E aí ela se assusta com o cachorro, né? Um cachorro muito grande, muito maior do que ela. Essa criança é um evento traumático, essa criança sai correndo, ninguém viu, os adultos não viram, essa criança vai crescer, não vai lembrar, e muito menos o cachorro, também não vai lembrar. E aí a pessoa cresce, aí um dia ela entra num escritório semelhante àquele, e aí isso é suficiente para disparar uma memória, está ali emocional, com relação, e a partir daquele momento a pessoa passa a ter algum tipo, ter uma fobia com cães, com cachorro, às vezes qualquer animal de pelo, às vezes até gato, e a pessoa não tem ideia de como começou aquilo. Tá? E aí, nesse momento, o que a gente faz? A gente vai usar uma regressão através da hipnose. O terapeuta também não sabe onde começou, mas a gente, com a sensação, a gente consegue ir até aquele ponto, lembrar da situação e ressignificar aquilo, e sim, funciona em 90% dos casos. Bom, dia 23, sábado, dia 23 de maio, sábado, porque hoje é dia 20, então daqui a 3 dias nós vamos ter a segunda parte da nossa primeira jornada Mais Saúde online, 100% gratuito. Não precisa se inscrever, estamos abrindo no YouTube, então é só você vir aqui para o nosso canal no YouTube e assistir. Vai ser na hora do Brasil, 11 horas da manhã, e de Portugal, às 15 horas. Para França e Espanha, 16 horas, e aí vocês vão vendo o fuso de onde vocês estão. E se você chegou aqui depois do dia 23 de maio, está assistindo dia 24, 25, qualquer outro dia, é só aqui, ó, tá? Nós temos aqui, nós vamos deixar aqui, depois do dia 23, nós vamos colocar aqui o link do vídeo do dia 23 para que você possa assistir na sequência. E a primeira parte da primeira jornada, quando nós falamos sobre sistema de crenças e falamos sobre constelação familiar, já está disponível aqui no nosso canal, você pode assistir, ficou muito legal. E nesse sábado agora nós vamos ter com o Dr. Luiz Ribeiro, Viagem Astral, uau! E com o Dr. Luciano Esteves, nós vamos ter Nutrição Funcional. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no nosso canal, conheça as nossas redes sociais. Te espero no outro vídeo. Até lá! Até lá! Tchau! Olá, sou Luciene Marques, do Mais Saúde, e hoje aqui estamos... Como é o nome do programa? Mente Aberta.